Bom dia a todos. Nós estamos começando mais uma live de Ilvete Advogados, primeira live de 2021, com um tema que a gente não consegue tirar da pauta, embora gostasse, que tem uma relevância muito grande em função dos acontecimentos e já tem um histórico que no ano passado a gente ainda não conseguia avaliar. Hoje a gente consegue ter uma noção mais precisa do que está acontecendo em relação às questões jurídicas relevantes, né? As questões que a gente parou em relação à pandemia são questões que afetam todos os nossos clientes, em especial, todos nós, de maneira geral, né? E que a gente pensou alguns casos na jurisprudência já existentes que podem nos guiar ou podem dar um debate interessante para a gente trabalhar. Então, vamos começar com a Marcela, que mais uma vez agradeço, que está sempre comigo nessas lives e que tem feito um trabalho muito importante para que a gente tenha sempre as lives com vocês. E também nossos colegas de escritório, nossos amigos que estão aqui conosco. E vamos começar, então, Marcela, com uma reflexão sobre o que aconteceu em matéria jurídica nos últimos 10 meses, vamos colocar assim, que a gente precisa tratar seguindo uma lógica aí, ou seguindo uma linha de raciocínio para a gente não se perder. Marcela, bom dia, vamos lá. Bom dia, doutor Fernando, bom dia a todos os presentes. Primeiro, queria desejar um excelente 2021 a todos e que seja um ano de muitas realizações. De fato, esse tema dos impactos empresariais com relação à pandemia que a gente enfrenta há 10 meses, desde que começaram as medidas restritivas, tanto a questão nacional como estadual aqui em São Paulo, né, propriamente dito, a gente sempre teve uma curiosidade em entender, isso inclusive foi um tema de debate lá no começo, lá para meados de março, abril, em que a gente pôde discutir um pouco como a gente acreditava que o judiciário iria se comportar, porque evidentemente que os impactos nas atividades eles surgiriam, né, principalmente no período mais crítico de isolamento, em que as atividades foram fechadas, aquelas consideradas não essenciais, e hoje, de fato, isso já foi muito discutido dentro desses 10 meses. Hoje a gente consegue mapear o que, de fato, gerou um litígio, e o que preocupou muitos empresários, o que, de fato, aconteceu. Inclusive, a gente consegue trazer para vocês como os tribunais eles têm se comportado com relação a essa questão. Então, a gente pode trazer esse tema de uma forma mais segura, uma forma mais concreta, já que a gente já tem um embasamento dos tribunais, e considerando que a gente ainda enfrenta, né, um período delicado da pandemia, a gente pode tratar, né, disso até como uma forma de orientar quem está no ramo, porque a gente ainda não sabe o que está por vir pela frente, né, se permaneceremos dessa forma, se teremos novos fechamentos. Então, hoje a gente tem a tranquilidade de falar com isso, para que possa ter um planejamento, né? Não aconteça tudo com aquela urgência que aconteceu no começo do ano passado. Então, muito que a gente percebeu, o grande ponto as grandes polêmicas dentro do que aconteceu foram as relações contratuais no geral, seja entre empresas, seja com serviços essenciais, tais como energia elétrica, luz é ótima, né? Energia elétrica, água, e também, evidentemente, com relação a contratos de locação, shopping centers. Então, esses são os pontos, esse equilíbrio contratual foi muito objeto de discussão no Poder Judiciário. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da teoria da imprevisão, explicar como ela foi aplicada e como o Judiciário tem entendido isso. Também vamos falar da questão do caso fortuito força maior, que é uma tese, né, que foi muito utilizada, e a gente também vai trazer aqui como o Judiciário tem interpretado, e também vamos falar um pouquinho de contrato de locação, franquia, que são as empresas que são os contratos que realmente sofreram muito por conta das atividades, da paralisação das atividades.
Então, esse é o caminho que a gente vai seguir hoje aqui nesse evento. Muito bom. Então, o que a gente tem aqui pela frente, então, tudo que aconteceu com a pandemia, inclusive motivando legislação, lei de calamidade pública, decreto, leis complementares para atender a Covid-19, enfim, teve muita lei, bastante decreto, bastante regulamento, bastante provisão de provimentos dos tribunais, inclusive, em relação à pandemia Covid-19. Mas o pano de fundo das discussões trata sobre a teoria da imprevisão, né? Então, o problema é que a gente enfrenta também matéria tributária, né? A gente vai falar um pouco de matéria tributária também, é a teoria da imprevisão. O que a gente tem de recepção dos problemas enfrentados pelos tribunais sobre a teoria da imprevisão nas relações contratuais, nas relações com o governo, nas relações com o fisco, enfim, em tudo que a gente teve que rever, tudo que a gente teve que enfrentar com a pandemia. Essa teoria da imprevisão, né, se estou em condições de resumi-la, enfim, aquilo que você tem de evento externo que altera a tua relação contratual, ou que altera a tua relação empresarial, ou que altera a tua relação como pessoa de direito. Então, essa teoria da imprevisão, que é chamada de fato de príncipe, que é cláusula rebus sic stantibus, tem uma série de outras denominações, mas a questão é a seguinte, é algo que acontece uma calamidade que impede você de andar na rua, de sair de casa, de trabalhar, enfim, de viver a tua vida normalmente. Então, não precisa ser muito sensível a essa pandemia para reconhecer que ela mudou a vida de todos. Então, não é uma questão política, uma questão de gostar ou não gostar da pandemia. A questão ela mudou a vida de todos. E como ela muda a vida de todos, ela também muda a relação de todos e entre si, o que também gera essa discussão sobre a teoria da imprevisão. Agora, essa teoria da imprevisão tem aspectos de direito privado, tem aspectos de direito público, né? Vamos começar pelos aspectos de direito privado. Então, o que você me diz? Eu tive ontem estudando esse assunto, você fez um apanhado bacana sobre as decisões judiciais a esse respeito, e eu estive vendo que tem vezes que a teoria da imprevisão é bem reconhecida, tem vezes que não é bem reconhecida. Então, comecemos pelas aquelas que não são bem reconhecidas. Como é que você vê isso, Marcelo? Exatamente. A teoria da imprevisão, ela é exatamente isso que ela diz, né? Os contratos, eles são firmados dentro de uma realidade, no ato em que eles são celebrados, e aí vem um efeito externo e muda completamente essa realidade, isso consequentemente traz um desequilíbrio contratual. Então, aquela base, aqueles fatos que deram base para o contrato, eles deixam de existir, sobrevindo outros fatos, então você tem um contrato que não condiz mais com a realidade dos contratantes. Então, a teoria da imprevisão, ela justamente ela busca reajustar esse contrato, né, e reequilibrar por conta desse evento externo que muitas vezes altera aquele pano de fundo que deu base ao contrato. E ela foi uma teoria muito buscada, muito usada no Poder Judiciário, então é evidente que a maioria das relações contratuais tinha uma situação como pano de fundo que com a pandemia, com as restrições, ela sumiu, ela se desequilibrou, então isso consequentemente gerou muita demanda com base nessa teoria. Ela tem, de fato, como o senhor falou, tem sido bem recebida em alguns casos, não tão bem recebidas em outros, parcialmente recebidas em outros. Então, por ela ter essa natureza de buscar um reequilíbrio, né? Lembrando que não se busca favorecer uma parte, busca simplesmente reequilibrar a relação entre as partes contratantes, a gente vê que muitas vezes, em muitas demandas,
por mais que se tenha esse fundamento da pandemia, o que se buscava causaria um desequilíbrio tendendo a balança para o outro lado. Então, a gente tinha uma situação em que o lado A estava desfavorável, mas o que ele pedia na justiça desfavoreceria bem. Então, coube muito ao Poder Judiciário tentar entender qual que é esse meio termo, que é o que a gente fala de mitigar, né, os riscos por conta da pandemia. Então, por exemplo, nos contratos de locação, isso foi muito discutido. A gente teve muitas demandas assim de diversas naturezas, seja para rescindir contrato, seja para readequar valor de locação, seja para suspender cobranças de aluguel. Então, assim, dentro dessas... E funciona, não? Depende. Funcionou assim? Então, vamos lá. Se eu não quero pagar aluguel hoje, eu posso dizer que eu não vou pagar aluguel por conta da teoria da imprevisão? Eu posso dizer, olha, eu não vou pagar aluguel para o meu senhorio porque eu estou ainda sofrendo impactos da Covid-19. Funcionou em algum momento esse argumento para não pagar, posso falar bem claro, não pagar Não, para não pagar aluguel não ou funcionou. Não não funcionou. funcionou, né? Não, para não pagar não funcionou. O que tem funcionado é a redução, aí evidentemente percentuais de acordo com cada situação, mas vimos casos de reduções de até 50% do valor do aluguel. Mas não pagar não funcionou. Não pagar não funciona. Não funciona. Porque Porque você desequilibra a balança para o outro lado, né? Quando você pede para você... Perdão, pode falar. Não, porque isso é importante. Então, para não pagar impostos, né, para não pagar aluguel, para não pagar conta de luz, para não pagar conta de água, não funcionou. Não, para não pagar não funcionou. Deixar de pagar não funcionou. O que a gente tem visto é pagar menos. A conta de luz é um caso, algo muito interessante. Isso foi muito objeto de discussão, principalmente nas atividades empresariais, porque elas têm uma modalidade de contratação nessa atividade que é diferente do que a gente está acostumado como pessoa física. Eles compram uma cota de energia antecipada para poder usar, diferente da gente, pessoa física que paga aquilo que consumiu. Então, é uma compra antecipada e você utiliza aquela cota que você adquiriu. E isso é o que se discutiu muito dentro desses contratos, é você deixar de ser obrigado contratualmente a adquirir essa cota antecipada e pagar simplesmente por aquilo que você gastou de energia. Se é zero, então realmente você vai deixar de pagar. Mas não é isenção de uma conta de luz com você utilizando. O que aconteceu bastante foi a proibição pelo judiciário de cortar a luz, né, cortar a energia elétrica daqueles que estavam inadimplentes. Então, assim, Então, esse é um ponto interessante. Então veja, eu não tenho autorização para não pagar, mas eu tenho autorização para que não seja cortada a conta de luz, por se tratar de serviço essencial, o que Exato. na prática dá na mesma. Basicamente. Então, eu posso pedir, né? Isso que é interessante. Então, eu posso pedir para que não seja cortada a minha luz, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Isso. E a jurisprudência tem sido, vamos dizer, benéfica ao contribuinte nesse aspecto, benéfica ao cidadão, nesses últimos, vamos lá, 10 meses. Para não ter o serviço essencial cortado, né? Isso que eu observei no apanhado de decisões que a gente viu por aí, né? Que você compilou e que a gente viu por aí. No aspecto tributário, é interessante isso, né? Os tribunais, de maneira geral, têm se comportado de modo a entender que a tributação é um meio essencial para que o Estado possa pagar as contas públicas e para que o Estado possa cumprir com as obrigações públicas, ainda mais em tempo de pandemia. E o Judiciário tem se esquivado de decidir sobre isso, entende que quem pode dizer sobre esse assunto é o Legislativo, não o Judiciário. E que se o Judiciário se manifestar, ele estaria sendo um ativismo judicial, que seria mudando a lei, né, de acordo com a circunstância, que é muito polêmico em matéria de direito tributário, e que é engraçado que não é tão polêmico em matéria de direito privado, né, porque quando o juiz decide
suspender um corte de luz, um corte de água, um despejo, né? Isso que também ia te perguntar. O despejo foi evitado nesse momento de pandemia, Marcela? O despejo ele foi evitado, inclusive, não só pelo judiciário, mas por legislação, né? Então, dentro de um período foi, sim, proibido aquele despejo liminar que a gente fala. Então, não, quando aquele despejo liminar, que seria aqueles 3 meses, 4 meses que uma parte não paga, então você autoriza o locador a entrar com uma ação de despejo, ele liminarmente consegue despejar o locatário. Esse despejo liminar ele foi barrado, tanto pela jurisprudência como por legislação. Evidentemente que o despejo definitivo de uma ação que já transitou em julgado, uma ação que já se encerrou, ele ainda prevalecia, porque, inclusive, você entende que é algo que está fora do contexto da pandemia. Mas, sim, o despejo liminar ele foi vetado, então os locatários que estavam inadimplentes dentro desse contexto, eles não poderiam ser despejados dos imóveis. Então, mas teve um período, né? Porque também para os impostos teve uma prorrogação de vencimento de tributos no primeiro momento, se não me engano, para o segundo semestre, né? Que boa parte dos tributos, vamos dizer, dos simples, né? Dos sistemas simplificados, parcelamentos, né? Que tinham vencimento naquelas circunstâncias foram prorrogados, mas num determinado momento passou a ser cobrado normalmente. O que me chamou a atenção, Marcela, é que algumas decisões em matéria tributária deram para o contribuinte o direito de não pagar impostos, desde que demonstrasse que não houve demissão e não houve retirada por parte dos sócios. Esse é um movimento de jurisprudência, vamos colocar assim, também de decisões de primeira instância e até de confirmações no tribunal, bastante específico, não foi majoritário. Mas chama atenção porque o judiciário, na grande maioria, entendeu que não era problema dele, que era problema do legislativo, que se o legislativo não fizesse, ele não poderia fazer. A gente até teve casos de clientes nossos que tiveram problemas como esse, que em situações críticas, que o judiciário disse, olha, eu não posso legislar, você está com problema, está todo mundo com problema, se eu te dou um benefício, eu vou te dar uma condição diferente dos outros. Então, essa foi a grande justificativa em matéria tributária. Mas, para o nosso debate, houve uma parcela da jurisprudência que entendeu que não, que justamente existe um caso de força maior, existe sim um caso de calamidade pública que impede o contribuinte de pagar seus impostos, e que se ele der prioridade à manutenção dos empregos, ele pode continuar não pagando os impostos, ou seja, não haveria uma restrição a ele, principalmente perda de parcelamento, desenquadramento de regimes tributários, até que se mostrasse, vamos dizer, como eu posso dizer, adimplente ou solvente, vamos dizer assim. Em matéria de privado, eu já vi outras coisas, que não teve despejo, que não teve corte de serviços essenciais, mas em relações B2B, né, ou seja, em relações de empresário para empresário, ficou uma questão mais crítica para quem não paga, em contratos de fornecimento, em contratos vamos dizer, de comerciais mesmo, de fornecedores, de prestadores de serviço. Isso já não foi tão fácil para quem não quis pagar, não é isso? Então, exatamente. Os juízes, eles, nesses casos B2B, quando a gente não está falando de um serviço essencial, eles entendem, eles têm uma postura até parecida com o que os juízes que tratam das matérias tributárias falam. Eles acham que as relações contratuais não cabem a eles, né, discutir, não cabe ao judiciário intervir numa relação contratual entre as partes. Então, eles também têm uma postura um pouco mais, vamos dizer assim,
conservadora, né? Eles, é diferente dos outros casos em que a gente discutiu aqui, mas, por outro lado, existem algumas situações em que, parecido com o que a gente falou da conta de luz, ainda que o juiz entenda que não cabe a ele suspender o contrato, que não cabe a ele decidir por um valor de contrato diferente daquilo que foi acordado, as medidas, né, vamos dizer assim, adotadas pelo credor, no caso do devedor, elas também foram brecadas pelo judiciário. Então, uma inscrição em protesto, uma negativação em Serasa. Alguns juízes eles impediram, né, principalmente na época mais crítica da pandemia, que esses atos fossem consolidados. Então, era aquela coisa: olha, você está devendo, eu não estou te isentando da dívida, mas, por outro lado, o seu credor não vai poder te negativar, não vai poder te protestar esse título, então fica uma postura um pouco mitigada, né? Mas a gente não percebe essa postura de reequilíbrio contratual que a gente vê em outras áreas dentro dessas relações de prestação de serviços, essas contratações entre empresas que digam respeito aos serviços essenciais. Então, por exemplo, num caso que a gente está observando também na jurisprudência, quando eu tenho uma quebra de atendimento ao consumidor, eu tenho alguns problemas imediatos, né? Eu tenho problema com o Procon, tenho um problema com o Reclame Aqui, né? E tenho um problema com as mídias sociais, né? Então, a gente tem uma série de consequências. Isso também pode, pelo que eu vi em algumas jurisprudências, eu posso pedir a suspensão de ações do consumidor. Eu posso pedir que o Reclame Aqui não considere esta quebra de prestação de serviços ou de atendimento ao consumidor nas relações comerciais por conta da pandemia, ou seja, veja, um fato, né, dentro da teoria da imprevisão. Então, eu tenho um fato que eu não poderia prever e que desajustou toda a minha cadeia de produção. Eu consigo obter uma decisão judicial favorável nesse âmbito, Marcelo, ou ainda não? Existe sim decisões favoráveis nesse sentido, e assim, nem digo tanto com relação não digo nem só com relação a Procon, Reclame Aqui. Isso aí a gente não observa muito, porque também existe aí um direito da pessoa de se manifestar livremente, né? Então, assim, o que se permite é um direito de resposta e uma não aplicação de sanções, quando a gente fala em Procon, e também judiciário. A gente foi possível observar uma redução aí em condenações. Então, por exemplo, casos que comumente gerariam dever de indenizar para o fornecedor, ou prestador de serviço, ou por algum evento do produto, falta de entrega, demora no atendimento. Isso tudo dentro desse cenário de pandemia, né, por conta isso aí até sai um pouquinho da teoria da imprevisão, e a gente fala até um pouco em caso fortuito e força maior, né? Então, dentro dessa situação, existe aí sim uma possibilidade de afastamento de condenação, de responsabilização civil por um fortuito externo. Então, não foi a empresa que deu causa àquilo que o consumidor reclama. Então, o judiciário ele tem sim entendido dessa forma, obviamente analisando cada caso concreto. Quando a gente fala em relação de consumo, é sempre muito complexo, porque é muito necessário que se analise o caso concreto. Existe a questão de proteção ao consumidor, mas o Código do Consumidor ele isenta a empresa em algumas questões, e essa é uma delas. Porque ele está falando do Código do Consumidor em seus 30 anos aí de existência, né? E sempre tem uma relação desbalanceada, sempre o empresário acaba sofrendo mais, e tem estados em que praticamente ele não ganha nenhuma, né? Ele não ganha nada, ele só perde. Agora, com a pandemia, eu observei que em algumas circunstâncias você pode tanto pedir sobrestamento de processos, que eles sejam suspensos enquanto esta prova é muito difícil de produzir, né? Então a prova, você tem que provar que está certo, né? Ou que a prova de regularidade está tão difícil que você praticamente não vai ter em qualquer circunstância. Chama atenção também as ações do Ministério Público contra o empresário, de modo que ele vá
mover alguma sanção, vai gerar alguma sanção para o empresário no meio da pandemia. Isso, de certa forma, eu posso brecar. Eu consegui brecar com a pandemia ou não consegui brecar, Marcelo? Existe a possibilidade de brecar e é possível que se breque sim, justamente por conta desse fator, né? Porque você não pode, por mais que exista uma relação protetiva ao consumidor e de fato tem o empresário dentro dessa relação, então ele é incumbido ao ônus da prova, né? Cabe a ele provar que não está errado e não ao consumidor provar que está certo. Cabe a ele a questão da responsabilidade civil, ela é o que a gente chama de responsabilização objetiva, então a gente não tem aquele requisito culpa, então basta que se tenha uma ação e um dano e aquilo tenha conexão para que ele seja responsabilizado. Então, esse cenário, que traz, evidentemente, um número enorme de condenações para o empresário, isso foi um pouco balanceado justamente por conta dessa excludente de culpabilidade, né, que a gente tem no Código do Consumidor, que é gerada quando o dano ele é oriundo de um fator externo. Isso é indiscutível, não tem muito como a gente não estender uma discussão com relação à presença de casos fortuitos de força maior. É que, de fato, aquilo tem que se aplicar dentro do caso concreto. Então, o que cabe às empresas, né, falarem, ó, realmente, isso aqui aconteceu, não foi por uma falha de prestação de serviço, eu não pude prestar o serviço. Esse é o grande... Isso é o grande lance, essa é a prova que complica, que muitas vezes pode também acabar gerando o sobrestamento de um feito, né? Porque, de novo, como eu falei, cabe ao empresário provar. Então, é possível que se breque, e por mais que exista essa relação de proteção ao consumidor, também foi muito possível, dentro do ano passado, observar um olho atento ao empresário por parte do Poder Judiciário, por conta dessa questão. Então, teve um tema que chamou atenção nesse estudo que estamos fazendo, né? Lógico, essa dinâmica, a gente não tem nem proximidade de conclusão sobre nenhum tema, mas chama atenção o que tem acontecido. Por quê? Do ponto de vista tributário, a gente teve uma perda de arrecadação, segundo dados do governo, da ordem de 20% no período de pandemia. Isso gerou uma perda de arrecadação que impacta, obviamente, vamos dizer, o custo do Estado, né? Porque perde 20% de arrecadação, claro que isso vai impactar a outra ponta, que é custeio de despesas. Por outro lado, houve um aumento de despesas, né? Naturalmente, houve um orçamento de guerra, e o governo também, a partir daí, passou a rever para mais a necessidade de arrecadação. Então, no estado de São Paulo em específico, houve uma mini reforma fiscal que acabou com diversas isenções, acabou com diversos programas de incentivo e deu poder para o governador legislar sobre essa matéria por decreto. Isso gerou uma certa inquietação do contribuinte e a gente tem na justiça várias ações discutindo esse problema. Pelo pano de fundo, tem uma discussão interessante, porque o contribuinte diz: não há justificativa para que isto aconteça, não há justificativa para que exista aumento de tributo. Pelo lado do fisco, pelo lado dos procuradores, eles não há justificativa e também tem a necessidade de eu cobrar mais do contribuinte e eu ser menos concessivo em relação a perdões ou prazos estendidos. Então, tem um cabo de força bem interessante que a gente fica no meio. O que eu notei é que, por um lado, a jurisprudência está sendo mais concessiva, por outro lado, ela está pegando mais no pé. Então, a Procuradoria tem sido muito mais rigorosa em relação aos contribuintes e procurado extrair deles mais dinheiro do que normalmente acontece e executado com mais vigor as dívidas. Então, o ponto é, a jurisprudência em matéria tributária está melhor em algum aspecto, mas pior em outro. Eu diria que está pior do que 2019, quando a gente não tinha pandemia. E agora, na área
privada, eu imagino que esteja melhor. Agora, você me diga, está melhor? Ou seja, está sendo compreensiva a jurisprudência dentro da ideia de, vamos lá, congelar contratos, eu posso congelar aumentos de modo geral, eu posso rever, eu vi que alguns lojistas ganharam ação em primeira instância, obviamente, mas ainda já é melhor, para rever contratos para menor. É possível isso? Isso, diante da pandemia, está acontecendo? Certo. Sim, a jurisprudência tem sido bem receptiva, até surpreendentemente receptiva em alguns casos. Eu acho que não só a jurisprudência, como as empresas no geral, então a gente observou também um movimento de mitigação de riscos, até extrajudicialmente, então muitos contratos eles puderam ser renegociados entre as partes, sem precisar acionar o judiciário, quando necessário acionar o judiciário, houve sim um bom entendimento do tribunal, alguns assuntos algumas decisões, inclusive, que se tornaram comuns, foram muito surpreendentes no começo. Então, por exemplo, a questão da alocação de shopping centers, em que, por exemplo, foi permitida a isenção de alguns pagamentos que são obrigatórios por contratos, tais como aluguel mínimo, taxa de publicidade, essas coisas. Então, o tribunal eles têm isentado, né, na época em que os shoppings estavam fechados, evidentemente não mais agora com os shoppings abertos, mas os lojistas do pagamento dessas taxas. Em contratos de franquia, a gente percebeu também uma flexibilização por parte do legislador em reduzir as taxas de royalties, enfim, que são comuns nessa modalidade de contrato. Então, sim, eu acho que a jurisprudência ela teve uma sensibilidade muito boa, os tribunais eles conseguiram entender mesmo o cenário caótico, né, que os empresários estavam vivendo, principalmente no começo da pandemia, e conseguiram administrar bem, sem ter esse medo de entrar em assuntos que eles entendem que não cabe ao judiciário, sem ter medo de repente, alterar alguma questão contratual que, geralmente, por praxe, o judiciário não influencia. Então, sim, eu observo que foi uma jurisprudência bem favorável no ponto de vista de equilibrar a situação e tentar prevalecer, tentar permitir, né, ou pelo menos viabilizar que as empresas não fossem obrigadas a fechar suas portas, e também para as empresas que foram obrigadas a fechar suas portas, também houve uma tolerância muito grande do Poder Judiciário com relação a algumas multas, alguns valores que teriam que ser pagos por conta desse infeliz, né, resultado que algumas empresas tiveram, que isso acaba sendo um pouco inevitável. Então, eu acho que a jurisprudência... Perdão, pode falar. Então, vamos lá. Então, se eu tenho entendido bem, os contratos de locação tem, no shopping, tem aquele aluguel mínimo que, normalmente, o judiciário não intervém. Neste ambiente, você tem visto que ele isenta de aluguel mínimo, e aí o lojista não paga nada? Não, ele paga... Ou paga só o que ele vende, a proporção, o percentual de que ele vende. Então, se ele não vendeu nada, ele não paga nada. Isso, porque a loja está fechada. Exatamente. Aquele aluguel mínimo e a taxa de promoção, elas foram suspensas, né, majoritariamente pela jurisprudência, enquanto os shoppings estavam fechados, e aí caberia ao lojista pagar de acordo com a porcentagem das vendas, o que na prática seria zero, porque os shoppings estavam fechados e as lojas não estavam funcionando. Então, aquela coisa, o judiciário ele não falou que está suspenso o pagamento de tudo, mas, evidentemente, o que se manteve não pôde ser pago por conta do fechamento da loja. Então, foi bem comum a gente encontrar essa suspensão dessas taxas obrigatórias, porque era uma modalidade de varejo que estava faturando zero, né? Então, para esses contratos, durante o período de lockdown, eu não tenho aluguel mínimo, e também não tenho aluguel nenhum, porque a loja está fechada. Eu também não tenho, que era uma discussão que alguns clientes levantaram, eu também não tenho ICMS, porque se eu não tenho venda, eu não tenho ICMS. Se eu não tenho receita, eu também não tenho PIS/COFINS. Se eu não tenho lucro, eu também não tenho de renda. Então, aqueles tributos que são cobrados sobre a receita ou sobre vendas, zeraram no período que fechou.
Agora, no período que, assim, claro, tem aí uma diferença para regimes de tributação, né? Dependendo do regime de tributação, essa suspensão não aconteceu. Mas o que é importante, quando você tem uma suspensão de pagamento de tributos, você pode ser excluído de alguns regimes tributários. E essa exclusão também não aconteceu. Agora abriu o comércio, né? Ou abriu com restrição. Então, agora o que o contribuinte está dizendo? Olha, se eu tenho que trabalhar com horário limitado, eu continuo tendo uma força maior ou não? Agora que vem a conversa, né? Porque, veja, quando está fechado é fácil falar. Agora, quando está aberto, mas eu só tenho um pequeno período do dia que eu posso exercer minha prática empresarial, e a partir das regras sanitárias, eu sequer posso abrir vamos dizer, com plenitude. Eu tenho que ter distanciamento, eu tenho que ter menos gente, eu tenho que ter menos pessoas, eu tenho que ter menos funcionários, eu tenho que trabalhar com restrição quase que total à minha atividade empresarial. Eu também não posso rever meus contratos nessas circunstâncias, e, inclusive, deixar de pagar tributos, porque agora é uma outra discussão, né? Eu estou aberto, mas eu estou com restrição. Como é que você vê isso? Ainda tem uma teoria da imprevisão, porque, veja, eu já estou há mais de 10 meses com a pandemia. A imprevisibilidade, pelo que eu entendo da jurisprudência, ela é pontual, né? Para aquele momento, para aquele limite de tempo. Não pode demorar um ano a imprevisibilidade, né? Não pode demorar como está demorando quase um ano. E provavelmente vamos ter um ano de imprevisibilidade. É possível a gente encaixar isso, porque eu estou entendendo que se a jurisprudência flexibilizou em determinadas circunstâncias, deve flexibilizar agora, porque a insolvência das empresas está maior, como parece que está no varejo, né? Com certeza. Agora as empresas elas têm experimentado o impacto de meses aí de fechamento ou redução nas atividades. Mas de fato é interessante esse ponto, porque quando a gente pensa em previsão e até o caso de força maior dentro de um fechamento, ele é muito mais claro. Quando a gente pensa em uma atividade parcial, ele já não fica tão claro assim. Eu confesso que eu não consegui observar alguma decisão judicial favorável aplicando essa teoria da imprevisão, ou até o próprio caso fortuito força maior, para um estabelecimento parcialmente funcionando. Evidentemente que quando a gente pensa em renegociação, em ajuste de cláusulas, essa é uma alegação possível, né? Mas, por outro lado, eu acho que o judiciário ele tem um pouco mais ele breca, vamos dizer assim, tem um breca um pouco maior quando a gente está falando em uma atividade parcial. Gera uma situação, ok, ele não está fechado, ele está faturando. Então, assim, você isentar, suspender um pagamento de aluguel, ou você suspender aí uma sanção por inadimplência, ela fica um pouco menos clara, né? Fica um pouco mais, parece algo um pouco mais exagerado quando você pensa em uma atividade parcial. Ela fica um pouco mais cristalina quando você pensa em uma atividade que não está acontecendo. Então, essa discussão com relação à abertura parcial, acho que ela vai ser uma discussão que vai vir muito mais à tona ainda. A gente tem acompanhado muito o reflexo na jurisprudência com relação ao período de fechamento. Agora que a gente já tem todas as atividades funcionando ainda de forma parcial, tenho a impressão que isso vai ser o novo, vamos dizer assim, a nova bola da vez no judiciário quando a gente pensa em pandemia. Estou conversando com um amigo que milita na área trabalhista. Ele diz que as empresas continuam pagando menos, né? Continuam suspendendo benefícios, e muitos benefícios sequer foram retomados, né? Justamente por esses problemas que eu mencionei. Ou seja, você pelo lado empresarial, você não tem a condição plena, né? O novo normal ou o normal para a atividade continuar sendo exercida. E que a Justiça do Trabalho tem sido, ela tem sido
não posso dizer benéfica, mas tem sido sensível a estas circunstâncias, ou seja, não tem tomado uma medida restritiva com relação às empresas ainda, mesmo com as empresas reabertas, né? Claro que isso também uma questão caso a caso, mas enquanto ainda existia o decreto de pandemia, o decreto de calamidade pública, e aí a importância do poder público, a relação de excepcionalidade não desapareceu. Então, ponto, né? Eu posso continuar não pagando impostos, eu posso continuar não pagando aluguel mínimo, eu posso continuar não pagando o percentual da franquia, porque um ponto, eu sigo com restrições à prática empresarial. Eu posso renegociar todas as dívidas sem entrar em insolvência, eu posso suspender contratos. Como é que você vê isso agora, nesse momento? Assim, que recado você dá? Porque, veja, tem um cliente me perguntou, falou, escuta, eu estou com um problema, eu não tenho receita para pagar os impostos. Com o que eu estou faturando, eu mal consigo pagar empregados. Eu posso pleitear uma suspensão fiscal, porque eu não quero ficar sonegador, principalmente agora com essa questão de substituição tributária, que se eu deixo de pagar os tributos por substituição tributária, eu posso ser preso. Como é que eu faço isso? E eu digo, olha, você tem que entrar no judiciário. Mas tem de jurisprudência a favor? Não. Por enquanto, a área tributária não tem. Mas o problema existe. Já não posso dizer, eu posso até mencionar, né, na área tributária, tem uma diretriz da OCDE que diz o seguinte: em função da pandemia, recomenda-se que os estados sejam mais condescendentes em relação à matéria tributária. É uma recomendação, mas o Estado brasileiro sequer é membro da OCDE. Ele tem sido condescendente em matéria de legislativa. Foi pequeno período, continua na pressão fiscal. Então, eu tenho que buscar o judiciário, e o judiciário não é muito descendente tributário. Na área privada, eu vejo que sim, mas foi para o lockdown. Agora, você acha que a gente pode continuar alegando isso para rever todas as relações privadas? Eu acho que depende da relação privada. Eu acho que quando a gente pensa em serviços essenciais, então, por exemplo, aquilo que eu comentei da energia elétrica, das empresas pagarem pelo que efetivamente consumirem, isso no meu entendimento prevalece, e eu não vi isso vinculado nas decisões judiciais à reabertura dos negócios, diferente de outras questões como a locação, tudo isso sempre foi, as decisões sempre foram vinculadas à reabertura do estabelecimento comercial, o que a gente crê, então, que prevaleceria só com o fechamento. Mas quando a gente pensa na questão da energia elétrica, quando a gente pensa em atividades essenciais, as decisões elas não têm vinculado a sua eficácia, a reabertura do negócio, mas sim até o fim, né, das restrições por conta da pandemia. Então, quando a gente interpreta essa fala aí, né, do tribunal, então a gente entende que vai permanecer mesmo com a atividade reduzida. E o interessante é que a jurisprudência ela tem falado muito no princípio da preservação da empresa para fundamentar essas decisões. Então, do ponto de vista dos tribunais, eles têm feito essas coisas para justamente impedir o pior, que é o fechamento das portas. Então, mesmo para empresas que já têm o seu funcionamento, mas ainda estão abaladas de alguma maneira com a crise, né, econômica, que é evidentemente que a gente está enfrentando por conta de tudo isso, existe essa causa de pedir, vamos dizer assim, justamente com esse fundamento, você alegar, olha, eu estou atravessando uma crise, eu tenho um faturamento de X que não está pagando nem os meus custos básicos, como foi falado aqui no chat, né? Então, que é uma situação que muitos empresários estão enfrentando, então eu não tenho como arcar com essas contas, e se eu precisar pagar isso, eu vou fechar as portas, né? Principalmente quando a gente fala de serviço essencial. Então, eu acho que isso vai ser possível para essa modalidade de serviço. Eu acredito que vai ser um pouco mais difícil quando a gente fala em contratação entre empresas,
Mas vai depender de cada caso prático, vai depender da situação da empresa, se ela de fato conseguir demonstrar, né, evidentemente que isso carece de provas, né, precisa, não basta a simples alegação, é necessário que se faça alguma prova para fundamentar esse pedido, principalmente nesse momento de funcionamento parcial, mas eu acho que existe sim uma sensibilidade do judiciário, ainda que a gente não esteja mais no lockdown. Tá, mas a jurisprudência, então, não é a mesma. Então, a jurisprudência é outra. Vai ter que ser criada uma outra jurisprudência para vamos dizer, o evento pós-lockdown, né? Sim, para algumas modalidades, sim. Porque eu tenho visto algumas discussões também na Europa, que lá tá voltando o lockdown, né? Não sei se isso vai acontecer aqui no Brasil, mas lá está voltando o lockdown. Então, toda a retomada dos negócios está sendo revista. E o governo vai abrir uma nova maneira dos contribuintes pagarem seus impostos, ou até não pagarem seus impostos, e até receberem novos incentivos do governo, do Estado. Aqui eu não vejo esse movimento. Aqui eu vejo um movimento quase que negacionista do judiciário, porque ele diz que ele não pode legislar e que ele não vê senão uma necessidade maior de arrecadação de impostos. Então, diante disso, você tem que continuar entrando com ações. Alguns tribunais têm sido mais sensíveis, outros não. Mas, de maneira geral, o judiciário em matéria tributária tem sido contra o contribuinte nesse momento. Você teria que, na parte tributária dos impostos diretos, renda e patrimônio, né, você teria que pleitear isso. Então, o pessoal está falando, como é que eu vou pagar o IPTU? Como é que eu vou pagar o IPVA? Agora, né, está vencendo tudo, né, essa semana está vencendo vários pagamentos de IPVA, se eu não tenho, eu tenho uma frota, mas ela está parada, né, e se eu não pagar, eu vou ter que pagar com multa, ou vou ter que pagar em cota única, e posso ter restrições até com relação à minha frota circular pelo país. Esse é um problema, principalmente para quem tem logística envolvida. Eu teria que entrar com uma ação agora para suspender os pagamentos ou as sanções decorrentes de não pagamento, as multas decorrentes de não pagamento, para os impostos sobre patrimônio. No IPTU, isto vai acontecer daqui a pouco, né? É um problema que a gente tem aí para estruturar, né? Então, se você tem restaurantes, como é que você vai pagar as licenças, como é que você vai pagar os impostos, como é que você vai pagar a previdência social, as retenções de fonte. Então, agora entra um período bem crítico de procurar suspender essas restrições quando eu não pagar. Então, eu não vou pagar, mas eu quero evitar as restrições. Então, talvez seja esse o pleito. Como falei, em termos de substituição tributária, eu não vou pagar a substituição tributária, mas eu quero que não seja aplicada a pena de crime, porque eu estou mantendo a minha atividade essencial, mantendo os empregados, mantendo a empresa aberta. Essa é a linha de conduta que tem que ser tomada em matéria tributária. Agora, eu não sei se você vê isso possível para os contratos de locação, para os contratos comerciais, para os demais contratos empresariais. Eu acredito que aí ficaria é possível sim a revisão, a busca, né, pelo equilíbrio contratual. Então, assim, tem empresas que não devolveram seus imóveis, empresas que estão ainda em atividade, mas elas estão reduzidas. Então, existe uma necessidade, às vezes, de readequar esse valor, né, desse aluguel, e também que se evite a sanção. A questão do despejo liminar, né, que a gente falou, a gente viu bastante decisão com relação a isso,
mas a gente precisa observar como que vai ser a partir de agora também. Eu acho que deve se manter, sim, essa impossibilidade de se despejar, essa impossibilidade de se executar uma dívida através desses atos restritivos que a gente mencionou, por conta do período da pandemia, justamente por conta desse espírito que o Poder Judiciário ele tem de tentar manter a atividade empresarial aberta. Então, é aquela questão, você às vezes pode não conseguir renegociar, você pode não conseguir uma isenção, mas as sanções que estão, né, previstas por conta do inadimplemento, é possível que se consiga brecar. É basicamente o que o senhor falou com relação ao direito tributário. Mas eu acho que existe, sim, um espírito do Poder Judiciário em melhorar essas questões contratuais, buscando manter o equilíbrio. Mas é que em casos em que a gente está falando de duas empresas, né, que teriam aí um patamar igual de econômico, que a gente não percebe esse desequilíbrio entre as partes, fica cada vez mais difícil, com a crise se assolando, você manter esse equilíbrio, porque tirar de um basicamente favorecer um basicamente vai ser tirar do outro. Então, esse é o grande desafio do judiciário. Nós temos aí realmente um problema. Tem gente que está com muita desocupação, né? Estava falando da pergunta do Paulo Neme, que é interessantíssima. Você tem grande desocupação nos prédios comerciais, tem 70%, ele menciona, realmente tem até prédios que estão totalmente vazios. E esses proprietários têm problema com o IPTU, né? que tem que pagar, e tem problema com o condomínio. Então, se você não pagar o condomínio, você vai ter um problema do prédio. Ele não vai ter dinheiro para pagar as despesas mínimas, né? Mas, por outro lado, os donos dos conjuntos estão impossibilitados de pagar isso. Então, há uma queda de braço. Tem sim que buscar o judiciário para postergar o pagamento do IPTU, né? Eu acho que esse é o problema que a gente enfrenta, tanto o IPTU residencial quanto o IPTU comercial. Você tem que buscar o judiciário agora para tentar postergar. Tem uma discussão acontecendo agora também em relação a valores do IPTU, né? Como corrigir valores de IPTU nestas circunstâncias, se é possível se corrigir IPTU. E também como você pode aumentar as despesas condominiais, né? Então, os rateios extras, falando né, a gente que está fazendo rateio extra agora para reformas, etc., muita gente está dizendo, olha, não pode ter rateio extra, ou seja, não é um momento para rateio extra. Justamente você não tem dinheiro nem para pagar o condomínio como um todo, e como é que você vai pagar rateio extra? Então, não é hora de obra. Veja, esse é um movimento que precisa ser feito. As empresas que não estão conseguindo, estão se endividando para manter a estrutura mínima, comprovado isso, devem propor no judiciário tanto a suspensão de tributos quanto a suspensão de obrigações contratuais mínimas. E aí a teoria da imprevisão continua de pé, em função da calamidade pública da pandemia. Vai continuar assim durante todo o ano? Não sei, né? Mas juridicamente... Esperamos que não, né? Esperamos que não, mas juridicamente é o que se tem para pleitear. E, claro, isso vai vai derramar no judiciário um monte de ações vamos dizer, de revisão de bases contratuais. Eu acho que esse é o tema, né? Revisão de bases contratuais em tempos de pandemia. Talvez esse seja o maior desafio na área tributária e na área privada, sem dúvida. E talvez essa jurisprudência que a gente está mencionando passe a virar mais para o contribuinte. Essa é uma esperança que eu tenho na matéria tributária e talvez na área privada também, como parece ter sido o movimento. Vamos esperar um pouquinho como acontece, né? Eu acho que é essa a ideia, né, Marcela? Fechando aqui nossa live de começo de ano. Vai ter mais ação tributária e civil pela frente e vai ter mais revisão de contratos
pela frente. Esse é isso que você vê no horizonte de 2021. Com certeza. Eu acho que independente se a gente vai enfrentar um novo lockdown, se as coisas vão se manter como estão, o argumento ele existe, a necessidade de revisão existe, então é importante a gente passar essa mensagem para quem empreende, que de fato, às vezes as pessoas acabam se enforcando um pouco nas contas e não se atentam que às vezes podem melhorar uma condição contratual aqui, ou impedir uma sanção ali. E é bom que, pelo menos o lado bom de tudo isso é que hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento da forma como o judiciário se comporta e tem uma possibilidade das empresas se prepararem um pouco melhor do que como foi no ano passado, que foi todo mundo pego de surpresa com o acontecido. Então, é o momento de pensar mesmo em rever essas bases contratuais para tentar, né, buscar uma melhora na situação econômica que está muito complicada para todo mundo. E certamente Então, o judiciário vai trabalhar bastante nisso. Desculpa. Então, recuperação judicial não é um caminho muito fácil, mas a revisão de bases contratuais, sim. Eu acho que essa é a ideia que fica dessa nossa live, e vamos torcer que a gente tenha lives mais, como é que chama, mais alentadoras nas próximas semanas, né? Então, eu te agradeço muito por esse debate, achei muito bacana nossa conversa hoje. Obrigado para todo mundo aí, um grande abraço e vamos seguir aí com muito espírito combativo para a semana que vem aí, com um outro tema. Um abraço a todos, obrigado por tudo e até a semana que vem. Obrigada a todos, que tenhamos um bom ano, até semana que vem.